Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, ao vivo aqui pelo Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal no YouTube, também Ângela Esteve 17. Temos uma playlist, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, de todos os evangelhos que a gente vem realizando aqui nesses últimos 2 anos, né? Desde a pandemia que nós começamos a fazer esses encontros aqui e formamos aqui uma egrégora, né? Pessoas que estão sempre presentes, que têm nos acompanhado, para refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana a gente procura trazer um tema aqui que diz respeito à nossa vida diária, aos nossos desafios diários, e a gente procura refletir aqui, entendendo as parábolas, entendendo os dizeres do Evangelho, que a gente sabe que muita gente tem muita dificuldade em compreender as lições do Evangelho. Então é uma proposta simples que nós colocamos aqui, de todo o coração, e a gente pede que vocês compartilhem esses vídeos com outras pessoas. Não esqueçam também de deixar o seu like, o seu joinha aí nos vídeos, porque isso ajuda também a que eles cheguem ao maior número de pessoas. Então, mais uma vez, muito boa noite, sejam bem-vindos para vocês que estão chegando aqui, e vamos então iniciar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida mais uma vez de estarmos aqui reunidos em seu nome. E nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe a nossa intenção e o nosso propósito de aprender e de servir no bem, e que o Senhor possa estar nesse momento, como sempre, no meio de nós. E assim nós iniciamos o nosso Evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho que diz muito respeito a todos nós. Foi um assunto, inclusive, que a gente levou para o Grupo Semente de Luz, foi num dos nossos evangelhos. Vocês sabem que eu participo do Grupo Semente de Luz, que é um grupo de apometria. Nós trabalhamos com apometria nas bases do Dr. José Lacerda, ou seja, mediunicamente. Os nossos atendimentos são gratuitos, é uma apometria feita com toda a espiritualidade, uma terapêutica espiritual, e nós nos reunimos toda semana, 2 vezes na semana, e uma vez por mês a gente se reúne presencialmente. Os atendimentos são feitos à distância e também no presencial. Para tanto, é só solicitar o atendimento. Tem o Instagram aí do Grupo Semente de Luz também, é apenas Grupo Semente de Luz, e vocês podem solicitar o atendimento por e-mail. O contato com o grupo é sempre feito por e-mail. Se alguém tiver interesse, pode me mandar um direct que eu mando o endereço do e-mail para poder agendar o seu atendimento. Mas a gente estava comentando sobre esse tema que eu trouxe hoje, sobre o poder da fé. E assim foi muito interessante, porque isso trouxe margem a muita meditação, a muita coisa que a gente às vezes não passa desapercebido quando a gente lê uma lição do Evangelho. Então eu decidi trazer esse tema aqui para nós também, que está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19, em que Jesus veio para onde estava toda a gente e chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus, então lhe disse: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Isso foram os apóstolos que perguntaram para Jesus. Então Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essas são as palavras de Jesus. E a gente vê que a questão da fé, as pessoas falam assim: ah, mas se você vai no centro, vai lá, reza para mim. Você tem mais fé do que eu, você tem mais condição de ter isso. E isso, gente, é um ledo engano, né? A fé é uma força que deve ser cultivada dentro de nós. Cultivada. E ela só pode realmente ter essa força como Jesus de ordenar uma coisa e que ela aconteça a partir do momento em que a gente confia. Porque se eu perguntar para vocês aqui, vocês acreditam em Deus? Todo mundo vai dizer que sim, que acredita. Pelo menos numa força, né, inteligente que esteja aí mantendo os planetas alinhados, né? Cada conjunto de planetas dentro da sua própria Via Láctea. Então, existe uma força inteligente que está comandando tudo isso. Então, acreditar até não é muito difícil. E mesmo numa visão um pouquinho mais nossa aqui, se a gente olhar para o céu, não foi nenhum homem que criou a lua, nem o sol, nem nada disso. Então existe realmente uma força inteligente e organizadora de tudo isso. Tá, o problema todo é que ter fé não é acreditar em Deus. Ter fé é confiar, que é bem diferente. E a gente só confia em quem a gente conhece, em quem a gente sabe quem é. Numa pessoa que a gente não confia, como é que a gente vai entregar a chave do nosso carro? Não dá, né, gente? Então, a fé, ela vem da confiança. Tá, confiança em Deus, mas eu não sei quem é Deus. Então, não dá para ter fé se a gente não entende primeiro o que é Deus. Inclusive, para os mais estudiosos, é a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos. O que é Deus não é quem, é o que é. Porque quem pressupõe uma personalidade. E Deus não é uma personalidade, não é um homem, não é um humano, no sentido vulgar como nós conhecemos. Deus, como dizem os espíritos superiores, eles respondem, é a inteligência suprema, ele é a inteligência, onde tudo está contido. Tudo que existe no universo, tudo, desde os planetas, as estrelas, nós mesmos, os animais, as plantas, os objetos, tudo é manifestação dessa inteligência. Então, num grau mais alto, numa vibração mais pura, a gente pode dizer que é o próprio fluido cósmico universal, de onde se origina toda a matéria. Aonde tem matéria, tem inteligência, tem vida. Porque a inteligência, ela se manifesta na matéria. Ora, se a inteligência se manifesta na matéria, se essa inteligência, na medida em que ela vai diminuindo a sua vibração
e se tornando nos mais variados graus de materialidade, quem somos nós nesse concerto todo? Senão o próprio Deus, também num outro nível de manifestação. Então Deus somos todos nós. Tudo que existe no universo é Ele. Se a gente imaginar o oceano, aquela água toda enorme, vamos supor que esse oceano fosse Deus. Nós somos as gotinhas lá dentro. Então, nós somos a própria manifestação de Deus. Por isso, Jesus, em outro momento, disse: vós sois deuses. O problema é que a gente não tem consciência disso. É esse o grande problema da fé. É a falta de consciência disso. Por quê? Deus se manifesta como? Através de nós. Através da sua própria criação. Então, se ele se manifesta através de nós, onde se encontra Deus? Essa é a grande pergunta que todos deveriam fazer nesse momento da humanidade. Onde se encontra Deus? Então não adianta olhar para cima. Deus não está lá em cima. Ele também está. E até porque não existe lá em cima, a Terra é redonda. A cada hora que você está fazendo a volta no Sol, você está numa posição. Então não existe esse lá em cima. Isso foi uma forma, pensamento que foi colocada no ser humano há alguns milhares de anos atrás. Para quê? Para dizer que Deus está distante de nós. E por que isso foi colocado na cabeça das pessoas? Justamente para o exercício do poder. Porque é como que eu vou dizer que um soberano é filho de Deus e o escravo também. Então sempre a ideia do poder, de manipulação da massa. E aí tiraram Deus de dentro do ser. Daquele ser primitivo que olhava para o céu, para o sol, para as estrelas, para o tempo, que reverenciava o tempo, a natureza. E o homem deixou de reverenciar a natureza e passou a fazer o quê? Explorar a natureza. Como se uma árvore não fosse também manifestação de Deus. Tudo é manifestação de Deus. Porque tudo está contido nesse universo. E aí essa ideia da separatividade, colocando Deus muito distante, nos deixou com a mentalidade da orfandade. Aonde eu tenho que fazer sacrifícios, prometer 1000 coisas a Deus, fazendo promessas, para que Deus se manifeste de alguma forma na minha vida de acordo com o meu desejo. E assim tem caminhado a humanidade. A partir do momento em que nós nos reconhecemos realmente como manifestação de Deus, a gente compreende as palavras de Jesus, que diz que o reino dele não era deste mundo, que o reino dele era dentro dos corações, porque é nos corações que se encontram o reino de Deus. Só que o coração, para que ele se manifeste na sua plenitude de amor, ele precisa da razão, ele precisa do entendimento. Como é que eu vou confiar numa força que eu não sei nem o que é? Por isso que a humanidade toda, ao longo de séculos e séculos e séculos, vem rolando nessa dificuldade toda, nas guerras.
colocando a competição, colocando arbitrariedade, colocando sempre o jogo do poder acima de tudo. E assim nós mergulhamos numa sociedade que a criança já é educada para competir e não para aprender. Porque ela tem que ser a melhor do que o amiguinho. Ela tem que ser a melhor da sala. Ela tem que ser a mais bonita ou o mais bonito. Tem que se sair melhor em tudo. E já é educada para ser colocada nesse mundo dessa forma. E quando não consegue, aí começa a entrar nos estados patológicos de depressão, de menos-valia, problemas com autoestima. Nós não precisamos de autoestima. Nós já somos, dentro da cadeia alimentar, o ser, dentro de todos os seres que existem aqui, só no nosso planeta, sem contar em outras galáxias, já dotados de inteligência. Mas aí nós judiamos a nossa alma competindo, nos comparando aos outros, esquecidos completamente da nossa origem divina. E foi por isso que Jesus falou aos apóstolos: vocês não puderam curar justamente porque vocês não confiaram. Porque se confiasse, teriam autoridade para fazer isso. Porque aonde é que está o poder de Deus? Aonde que está a força de Deus? Dentro de nós. Não tem outro lugar. Quando a gente põe uma coisa na cabeça, que a gente quer realizar aquilo, que vai fazer aquilo, a gente faz. Nós acionamos a nossa força interior, o nosso Deus interior. Quantas vezes a gente está em dificuldade e aparece alguém que vem falar para a gente justamente aquilo que a gente precisa? É o Deus interior do outro que vem ao nosso encontro. E enquanto nós não mudarmos essa mentalidade de que Deus está lá em cima e que existe um céu e um inferno nos aguardando, a gente vai ficar patinando aqui, andando na escuridão da terra, cheios de ansiedade, cheios de medo. Porque uma pessoa que tem essa compreensão, que tem fé, ela não tem por que ter ansiedade. Não tem por que ter medo. Ela vai seguir o fluxo natural da vida. Ou seja, ela vai vai cumprir com os seus deveres, com aquilo que a vida apresenta para cada um. E cada um de nós está num processo evolutivo, num momento diferente, não igual do outro. Então, ficar olhando os recursos que são colocados na mão de uns, recursos financeiros ou recursos da saúde ou do intelecto, e outros não, porque são momentos diferentes. Quando a gente vai para a escola, que a gente vai escolher uma profissão, nem todo mundo vai estar estudando a mesma matéria ao mesmo tempo. Cada um de nós está desenvolvendo os nossos próprios talentos. E como eu sempre digo, somos peças únicas, nós não temos termos de comparação com outra pessoa. Não tem outra Ângela igual a essa daqui no universo. Pode viajar, pegar a nave lá do Star Trek, fazer dobra interestelar, não vai ter. Essa centelha aqui é única, como cada um de vocês, como cada um de nós. Então, para de ficar se comparando, de procurar, porque eu tenho que melhorar minha autoestima. Você já tem que ter uma estima muito alta por saber que você carrega Deus dentro de si, que você é parte do Criador de todas as galáxias e de todo o universo. E precisa tomar consciência disso. Chega de ficar acreditando em historinhas que foram contadas para nós há milhares de anos atrás,
quando esse planeta ainda estava sob o domínio de forças que agora tem que sair daqui. A regeneração só vai acontecer na medida em que nós formos abrindo o nosso entendimento. E é engraçado porque já há muito tempo atrás, né, eu estava lendo hoje um trecho de Epicteto, né, que viveu assim há muito mais tempo, né, há mais de 2000 e tantos anos atrás, e ele falava que a gente precisa lembrar que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. E é boa porque a justiça divina, as leis divinas são perfeitas. Cada emanação de Deus através de uma centelha que somos nós se manifesta e ele dá a liberdade para que a gente usufrua dessa inteligência para tomar nossas atitudes, nossas ações e fazer o nosso progresso espiritual através da matéria. Mas a lei, o livre-arbítrio é regulado por uma lei. Para quê? Para que ninguém fique prejudicado. Então a justiça divina vem através da lei da causa e efeito, da ação e reação. E isso é perfeito. É tão perfeito que nós hoje, seja lá o que nós estejamos colhendo da vida, grande parte é o nosso aprendizado e uma outra parte é também uma expiação, é uma consequência. Não existe injustiça, não existe. No universo, nas leis de Deus, não tem injustiça. Qualquer sofrimento que nós venhamos a passar é fruto do nosso plantio. Mas essa justiça, ela é tão misericordiosa que muitas vezes nós programamos uma reencarnação e não pense que a gente vem aqui e sofre tudo de uma vez, não. Isso é parcelado. Às vezes a gente faz uma dívida muito grande, né? E a gente vem aqui em parcelas. Para quê? Para pagar? Não. Para acordar a consciência de que aquilo que nós fizemos não foi bom. Porque a lei, a ação e reação, ela é justamente isso. Ela cuida do nosso aprendizado. Ela cuida da nossa evolução. E qual que é a nossa missão aqui na Terra? Evoluir. A nossa missão aqui é evoluir. Chegamos aqui como todos os animais chegam, os mamíferos chegam. Vivemos todo o processo animal dentro de um corpo físico. E os animais fazem isso na maior tranquilidade, e nós fazemos o maior escarcéu. Então é preciso a gente começar a entender o nosso papel aqui. O que é que a gente está fazendo aqui? Como diz aqui Epicteto, a vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis, em última análise, compreensíveis. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que a vontade divina é que dirige todo o universo. Então, se a gente vive a vontade divina, que sempre é feita com justiça e com bondade, a gente vai colocar as coisas no mundo e deixar que Deus disponha das coisas que a gente coloca. Porque tem muita coisa, às vezes, que a gente planeja, vai fazer e acaba não dando certo, que depois de um tempo a gente olha para trás e a gente vê que foi muito melhor mesmo que não deu certo. Então, se a gente ficar olhando somente a superfície das coisas, dos êxitos, digamos assim, imediatos daquilo que nós queremos,
então realmente a gente vai ficar perdido. Agora, se a gente levar uma vida procurando agir de acordo com a vontade divina, com os recursos que foram colocados na nossa mão, a gente vai entrar no caminho da tranquilidade e da felicidade. Nós precisamos confiar, como ele diz aqui, confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade e a ordem divina. Tudo que nós fazemos na nossa vida, todas as nossas atividades, principalmente as nossas decisões, a gente tem que colocar em ordem divina. É muito importante a gente manter esse relacionamento com Deus, porque é aquele que vai realmente mostrar para nós os caminhos onde a gente deve seguir. Mas toda vez que a gente quer fazer prevalecer a nossa vontade, os nossos caprichos, então aí a gente está correndo um grande risco de se decepcionar. Então, ele diz assim, quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossa vida. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. E quando a gente tem essa força, essa determinação, essa segurança, é quando a fé está realmente dentro de nós, a gente tem essa certeza, é onde a gente realiza. E aí está o grande poder da fé. Aí está a grande sabedoria da fé. E isso nós temos que procurar todo dia, pautando a nossa vida desta forma, de acordo com a vontade divina. E aqui ele ainda diz mais, a fidelidade, ou esta fé que a gente tem, né, não pressupõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob o nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. E ele ainda dá um conselho: pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. E é muito importante o que ele fala aqui. A gente se afastar das coisas das quais a gente não tem controle. Nós temos que pautar a nossa vida preocupados, e até a gente comentou isso no grupo, no centro, que somos nós. Cuidarmos da nossa evolução e saber, se chega uma situação para nós, um problema, a gente fazer a parte que nos cabe e não ficar interferindo nas coisas dos outros. Não querer ficar manipulando e vivendo a vida dos outros. Cada um vai viver a vida de acordo com a sua própria escolha. Porque vamos combinar, gente, é um tiro no pé a gente querer controlar outra pessoa. Ou querer controlar uma situação. A gente vive num mundo totalmente transitório. Tudo aqui é transitório. Inclusive o nosso corpo. Então, se você quer realmente se amarrar no sofrimento, é ficar querendo controlar o outro. Se a gente começar a se colocar em primeiro lugar, colocar o nosso centro, o nosso reino de Deus aqui, como a matéria mais preciosa que nós precisamos cuidar, gente, eu acho que 80% dos problemas se resolvem. Praticar a aceitação da nossa vida. Poxa, eu nasci na família X, numa situação Y, então o que eu posso fazer aqui?
o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor aonde eu estou plantado. Ah, mas eu queria ter sucesso, eu queria ter fama, eu queria. Eu queria a grande fonte do sofrimento. Vamos viver de acordo com a nossa realidade pessoal e ficar felizes e gratos pela oportunidade de estarmos aqui e de termos os recursos que temos. É preciso ter essa consciência, essa nova visão realmente de como é que se processa a fé, entendendo realmente a nossa procedência. A inteligência divina, Deus, ou sei lá o nome que queiram dar, ela sempre vai trabalhar a nosso favor, nunca contra. É que nós, como eu sempre digo, nós só temos a visão apenas desse episódio que nós estamos vivendo aqui agora. A gente não tem a visão da nossa série, do caminho evolutivo que a nossa centelha, que o nosso espírito tem feito ao longo dos séculos. Então aí é preciso confiar, sim. Confiar que tudo que acontecer para nós, seja de bom, ou se não é aquilo que a gente esperava, também é bom. Porque aquele que cuida de nós, muitas vezes está vendo, escutando conversas que nós não escutamos. Aquele que está dentro de nós, às vezes sabe que nós temos tendências que se ele der qualquer coisa para nós, a gente pode, ao invés de usar isso para o bem, a gente se prejudicar moralmente. Nenhum pai consciente vai dar uma faca afiada na mão de uma criança de 2 anos de idade. E às vezes aquilo que a gente está querendo para aquele momento não é bom para a nossa evolução. E por favor, vamos parar de ficar na comparação com as outras pessoas. Nós estamos aqui trabalhando, não só para o nosso aprendizado pelos nossos erros pretéritos, nos ajustando, como também adquirindo conhecimento. E é nisso que a gente tem que colocar o nosso foco. E creiam-me, tudo que for necessário para a nossa evolução será dado. E quando a gente entra nessa harmonia, as coisas começam a acontecer. Os recursos sempre vão chegar na nossa mão. É que eu falo nem sempre como a gente quer, mas chegam. Nenhum de nós, nenhum ser está desamparado. Porque em última instância, não tem lá fora, está todo mundo inserido dentro dessa inteligência divina. Então que a gente aprenda também a ter um olhar mais amoroso com a gente. De olhar no espelho e reconhecer realmente quem nós somos. Um pedacinho de Deus. E aquelas pessoas com quem nós convivemos também, e aquelas que a gente encontra na rua também. E os animais que nós tanto amamos também. Tudo é a manifestação. E se você imagina que você que Deus fosse um corpo e nós somos as células desse corpo. Só que ele, com a sua inteligência suprema, porque nós temos uma fração da inteligência dele, porque ele é a inteligência maior. Imagina que ele sabe perfeitamente o que está acontecendo com cada um de nós. Por isso que Jesus, em outro momento, disse que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da cabeça que Deus não tenha conhecimento. Claro que tem, porque ele está aqui. Cada um de nós é a manifestação dele. Então que a gente pense nisso e que a gente coloque fé, sim, fé nessa força interna que nós temos. Nós já somos dotados de inteligência.
quando nós podemos, quando nós queremos, quando a gente se coloca junto com a vontade divina. Que seja feita sempre a vontade divina, isso inclusive está no Pai Nosso, mas que a gente sinta realmente isso no coração. A gente pede com toda a fé e coloca à disposição do Senhor aquilo que é o melhor, porque lembre-se, nem sempre aquilo é o melhor. Mas se a gente tem fé, que a gente vai fazer um curso, que vamos fazer alguma coisa, que vamos realizar e colocarmos mãos à obra e o movimento nisso, com certeza, toda a grandiosidade divina começa a despertar de dentro de nós, não é do lado de fora. Desperta dentro. Todo mundo, em algum momento da vida, já viveu o entusiasmo. Nem como é criança que fica esperando aquele presente entusiasmado que vai ganhar alguma coisa. Essa é a manifestação da força divina, que nós não podemos perder. Vamos lembrar, sabe, daquela criança feliz que tem dentro de todos nós, sabe, que sempre esperou do pai ou da mãe ou daquele momento de receber alguma coisa que queria muito. Na inocência de que seria suprido. E é isso que nós precisamos, purificar o nosso coração, deixar essas crendices de lado e nos conectarmos com aquele que realmente é a vida. E Jesus, como sendo nosso irmão maior, veio abrir o caminho para que a gente tivesse esse entendimento. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava exemplificando, através do Evangelho, que é uma cartilha, como é que nós deveríamos pautar o nosso comportamento aqui na Terra. Não só na Terra, no universo todo, porque esse tipo de comportamento é o comportamento das almas nobres. E aí eu vou terminar esse evangelho de hoje lendo mais uma mensagem de Epicteto, que ele diz: encare a vida como um banquete. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou, se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, carreira e finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá a sua devida porção quando chegar a sua vez. Diógenes e Heráclito foram modelos impecáveis de pessoas que viveram de acordo com esses princípios, em vez de se deixarem levar por impulsos desprezíveis. Tenha como objetivo imitar o valioso exemplo deles. Eu colocaria aqui que Jesus é o nosso modelo impecável, que viveu de acordo com esses princípios. E que o nosso objetivo é viver o exemplo dele. É segui-lo. Sabedores de que ele, como comandante desse planeta, o nosso irmão mais velho que toma conta da nossa terra, dessa tão linda terra, desse paraíso que nos foi oferecido, para que nós aqui aportássemos, para que a gente estudasse, que a gente viesse fazer a nossa lição de casa aqui, num planeta tão lindo, tão maravilhoso, de uma natureza grandiosa. Nós agradecemos a Ele, agradecemos a Deus, a essa inteligência sublime, ao nosso Criador que está aqui dentro de nós, com quem nós conectamos agora,
a esse poder maior que vibra, que pulsa nas batidas do nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de estarmos aqui, encarnados, com esta oportunidade que nos foi dada para a nossa evolução. E nós te agradecemos pelas luzes do conhecimento que descem até nós. E te pedimos, Senhor, que nos ajude a ajudar também os nossos irmãos, que ainda estão distantes do bem, que ainda estão distantes da luz, do conhecimento. Tal como crianças ainda sofrem pela ignorância. E nós te rogamos, Senhor, tem piedade de todos. Tem de piedade de nós também, que andamos sempre pelos caminhos mais difíceis, porque a ignorância sempre falou mais alto no nosso espírito. Mas nesse momento de transformação da humanidade, nós aqui nos colocamos, Senhor, diante da sua presença, com o coração e o nosso entendimento, a nossa inteligência aberta para receber todo esse manancial de conhecimento que vem do alto. E pedimos que essas luzes se estendam sobre toda a nossa terra amada, para que todos, de alguma forma, possam receber um pouco desse banquete divino. Que o Senhor possa estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos orientando em todos os momentos da nossa vida. E muito agradecidos que somos, nós pedimos licença e encerramos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês também. Muito obrigada pelas presenças. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai lá para o feed e também no YouTube. Essas 2 últimas semanas eu estive ausente por questões de luto na família também, mas já estamos aqui de volta, graças a Deus, né? E com as forças renovadas, a gente deu uma descansadinha aí também um pouquinho, para que a gente continue aí na nossa missão, na nossa intenção de sempre aprender e de servir em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês, tenham uma excelente semana e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, o nosso Evangelho Online às 20h30, segunda-feira. Beijo no coração. Até lá.